Agora sim, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Esse semestre foi um semestre um pouquinho diferente, né? Geralmente eu faço essa aula no primeiro dia de aula, só que como nós iniciamos com um feriado, depois pelo nosso calendário a aula era assíncrona, eu só consegui, enfim, fazer a introdução, apresentar o cronograma a vocês hoje, tá? Então, fica aqui meu pedido de desculpas, mas foi bem mais pelo calendário do que por mim, tá? Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para mostrar a vocês a forma com que eu pensei a disciplina. Como vocês que estão presentes já me conhecem, eu vou pular a parte de apresentação, tá? Nessa disciplina, para quem não assistiu ou não teve a oportunidade de acompanhar, né, de fato, o período passado, a gente vai ver um pouquinho sobre teoria de erros, vai falar sobre os instrumentos, né, como o próprio nome da disciplina deixa entender, de medidas elétricas, nós vamos aprender a utilizar a parte de instrumentação das grandezas elétricas, a tensão, a corrente, e se tivermos tempo, eu evoluo, mas normalmente os alunos têm um pouco de dificuldade especial na parte de corrente. Então, vamos focar nesses dois. Eu prefiro dar algo com qualidade que dar quantidade. À medida que formos evoluindo, eu vou inserindo instrumentos novos. Vale salientar que, dado a nossas atividades remotas, eu tive que adaptar a disciplina, tá? Essa disciplina, ela é ministrada quando está no presencial. Eu ministro a teoria, né, um dia, uma semana em sala de aula e uma semana em laboratório, uma semana em sala de aula, uma semana em laboratório. Todavia, dado ao mundo, na convergência do mundo, a situação na qual estamos passando, eu tive que adaptar a disciplina de forma remota. E, mais uma vez, desculpa a repetição, como a disciplina ela é medição, né, ela é medidas elétricas, ou seja, nós temos que realizar a medição, eu adotei simuladores, ou simulador, né, propriamente dito, que, que nós possamos entender como funciona os instrumentos, ou seja, que uma tensão é medida em paralelo, que uma corrente é medida em série, chega muito próximo da real, né, do nosso laboratório, de um protoboard, de a gente pegar ali os equipamentos e montar, apesar de ser via computador, e via computador, nós trabalhamos no mundo ideal, né, então vocês não têm perdas, vocês não têm a dificuldade, vamos dizer assim, presencial do laboratório, que é quebra um pino, o que é que a gente faz, se solda, se não solda, tem uma diferença de medida, né, que é dada ao nosso primeiro assunto, que é a questão do erro, enfim. Mas o mundo não poderia parar, a educação não podia parar, nós não podíamos parar, então eu optei por simular. E de antemão, eu peço desculpas a todo que eu não consegui alcançar, tá bem? Então, a gente vai para características operacionais de medidas elétricas e magnéticas. Na verdade, eu trabalho muito mais a elétrica. Instrumento elétrico de medição, como já citado, medição de corrente e tensão. Como disse, dada a dificuldade, eu não consigo chegar em frequência e fase, mas se nessa turma eu conseguir, vai ser ótimo. Medição de resistência em trabalho, capacitância e indutância também, dada a nossa carga horária, a gente não consegue abranger. Nem eu tive uma turma que eu consegui chegar em medição de potência, tá? Mas isso foi no presencial. Mas quem sabe a gente não consiga nessa, tá bom? Bom, como eu pensei, a nossa disciplina, eu tenho que fazer obrigatoriamente 3 avaliações, tá? Assim como eu fiz no semestre anterior, de forma remota também,
Eu vou trabalhar com a terceira avaliação sendo a entrega de relatórios, então eu libero roteiros de aula prática e vocês têm que me entregar, né, um relatório. Nesse relatório eu dou uma nota, então a gente soma, na verdade, serão 2 ou 3 relatórios, serão 3, na verdade, e ao final eu somo essas 3 e totalizo a nota 3. Então, eu vou ter medição de resistência, medição de tensão, medição de corrente. Pego os 3 relatórios e avalio entre 0 e 10, tá? Isso é a nossa última nota. Minha primeira avaliação, ela é composta por 2 partes. Uma parte teórica, tanto a primeira quanto a segunda, perdão. As 2 outras avaliações, ela é composta por duas formas, né? Uma prova teórica e uma prova prática, tá? Deixa eu só ver aqui se eu... aqui está invertido, ó. Deixa eu só trocar aqui. Me perdoe. Agora sim. Onde a nossa primeira prova teórica está prevista para o dia 29 de setembro. Aí, uma semana depois, a nossa prova prática, também realizada sob simulador, ela está prevista para o dia 6/10. Nossa segunda avaliação prática, na verdade, é sempre teórica e depois a prática. Desculpa mais uma vez. A nossa disciplina, a nossa avaliação teórica, ela está prevista para o dia 24 de novembro, tá? E a nossa avaliação prática para o 1º de dezembro. Bom, essas duas vão compor a nota 1, essas duas vão compor a nota 3, a nota dos relatórios que serão 3 vão compor a nota 3. Soma tudo e divide, vocês têm uma média. Caso a nota não seja o suficiente para aprovação, nossa avaliação está prevista para 15/12. Vamos parar aqui por hora. Alguém tem alguma dúvida até aqui, alguma sugestão? Por algum motivo, vocês não vão poder ir nessa data? Marley, tu vai colocar isso na página lá da aula? Vou sim, Vitória. Vou botar tanto esse vídeo da apresentação hoje, quanto o slide em PDF. Certo. Mais alguém? Se estiver batendo, por algum motivo vocês não possam na data, a hora de falar é agora, tá? Que ainda dá para mudar todo o cronograma. Não, tá ótimo. Obrigada, Samanta. Então, eu vou tocando. Se tiver algum problema, por um motivo você perdeu a avaliação, aí a gente segue toda a burocracia do IFBA, você vai ter que solicitar a segunda chamada. Mas até 15 dias antes, né, 2 semanas, se tiver algum imprevisto de algum professor que coincidiu e não conseguir trocar com o professor, vocês falam comigo, tá? Que aí a gente consegue. 2 semanas antes, porque dá para eu organizar o cronograma. Fora isso, eu vou pedir desculpas. Então, a nossa programação está o seguinte. Como eu falei, nossa aula iniciou dia 28, mas foi feriado. Funcionamento de instrumento analógico já foi liberado essa aula, a gente está aqui hoje, apresentação do plano de ensino, conteúdo programático e referência. Semana que vem, eu libero um vídeo de como mede a resistência elétrica, né, o valor nominal de uma resistência. No dia 25 de agosto, apesar do IFBA me permitir ser síncrono, eu vou dar uma aula assíncrona, eu vou liberar um vídeo para vocês com a apresentação do simulador, tá? No dia 1º de setembro, eu libero a primeiro roteiro de prática, que é a prática referência à medição de resistores. 8 de setembro, pelo nosso calendário é feriado, né, dado o feriado dia 7, eu acho que aqui na cidade dia 8 é dia comerciário, enfim, me perdoe, eu não sei, mas o nosso calendário é considerado feriado. Marley, vou até dar uma pausa aqui. Fiz a aula prática aqui. Tenham dúvidas, posso enviar para você, envia sim para mim, ou pelo grupo do Instagram, quem ainda não, do Instagram, perdão, do WhatsApp, quem ainda não está lá, eu sugiro que esteja, eu acho que é um bom canal, apesar de não oficial,
é um bom canal que a dúvida de um pode contribuir o outro, né? Então, vamos supor que a Vitória tire uma dúvida que seja a mesma dúvida da Samara, então já ali já ajuda. O link do grupo do WhatsApp está na nossa sala de aula virtual. Então, eu libero a aula prática. Se sentir dúvida, pode mandar, pode tentar marcar um horário comigo também. Tentar não, você sempre consegue. Manda, Marley, estou com uma dúvida muito pontual, estou com uma dúvida, pode me ajudar, a gente vê um horário, eu marco um horário com vocês, tá? No 15 de setembro, como o IFBA não me permite fazer aula síncrona, eu vou liberar a medição de tensão teórica. Só que para nossa primeira avaliação, na parte prática, só cai resistor, tá? Medição de tensão eu vou deixar para avaliação 2, tá bom? Então, na primeira avaliação, cai toda a parte de medição sobre resistores elétricos, e a medição de tensão vai cair tanto na parte teórica quanto prática da avaliação 2, que é tensão e corrente. Perdoe. Em dia 22 de setembro, o IFBA me permite fazer aula síncrona, então eu vou entrar com a aula síncrona para tirar qualquer possível dúvida de vocês, tanto da teoria quanto da prática. É um momento que eu sempre, toda vez antes de uma avaliação, eu vou ministrar aula síncrona para tentar sanar a dúvida de vocês, tá? Dia 29 de setembro, como eu falei, nós temos nossa primeira avaliação teórica, 6 de outubro, avaliação prática, todas de forma assíncrona, tá? Vale salientar que qualquer verossemelhança entre avaliações, eu zero as duas avaliações, ou 3 avaliações, enfim, quantas avaliações chegarem para mim de forma muito similar, tá? Perdão. No dia 13 de outubro, eu faço prática da teoria de medição de tensão que foi ministrada no dia 15 de setembro. Dia 20 de outubro, eu entro para tirar dúvidas com vocês sobre medição de tensão. Por que isso? Porque eu deixei no semestre passado para fazer aula de dúvidas só na véspera da prova. Na verdade, eu fiz igual estava aqui, eu fiz uma de tensão, e aí foi me solicitado que que eu fizesse mais aulas, né, para tirar dúvidas. Eu saliento, eu tiro dúvidas, eu não trago questões, então é importante que vocês tenham estudado, que vocês tenham tentado para terem dúvidas para tirar, tá? Então, 20 de outubro eu entro com a aula síncrona para tirar dúvidas de vocês. A gente começa a corrente. Como corrente foi um dos assuntos com muita dificuldade, eu dobrei a quantidade de prática com medição de corrente. Dia 17 de novembro, também é uma quarta-feira, eu entro para tirar dúvida de vocês, que é a véspera da prova, tá? Eu queria acordar com vocês uma coisa. Dia 8 de dezembro, o IFBA não me permite fazer aula, na verdade, não me permite, não. Não está no cronograma do IFBA que seja assíncrono. Todavia, vai ser uma semana antes da avaliação final de vocês. Alguém se opõe, né, de eu entrar dia 8 com uma aula síncrona, apesar de não estar dentro do cronograma do IFBA? Bom, como ninguém se pronunciou, dia 8 de dezembro vai ser aula síncrona, tá? Então, se vocês observarem, sempre que tiver pintado de azul no conteúdo, então, hoje está pintado de azul síncrono, no dia 22 de setembro, não é em observações, tá? É em conteúdo, tiver pintado de azul, é quando eu vou entrar com a aula síncrona, tá bom? A referência bibliográfica que tem na nossa ementa, ela já não está tão atual assim, que são livros do Solon Filho, que trata sobre os instrumentos ainda analógicos, todavia a parte de instrumentação elétrica, instrumentação como um todo, se atualizou, então eu uso esse azul claro aqui, que é o Fundamento de Medidas Elétricas, para fazer nossa primeira aula, que é Fundamentação dos Instrumentos, né, analógicos, só que depois eu vou me atualizando por apostilas e materiais de pessoas renomadas na área, e eu acabo utilizando outros materiais, tá bom?
Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Queria saber se vocês têm algumas sugestões, dúvidas ou, enfim, qualquer comentário, pedido, enfim, qualquer comentário sobre a disciplina. Posso tocar a disciplina assim ou alguém tem alguma sugestão? Eu queria fazer só uma observação, tá? Para quem não conseguiu utilizar o simulador no computador, eu tenho uma sugestão de simulador num celular, tá? Que são aplicativos simuladores de circuitos elétricos, de medidas elétricas. Então, por algum motivo, vocês têm dificuldade de acessar o simulador por computador, me avisa que eu sugiro um aplicativo de celular e vocês podem sim fazer o trabalho de vocês por meio desse aplicativo de celular, tá? Sei que roda em Android, para quem trabalha com o sistema Apple, eu vou pedir que teste, porque infelizmente eu não tenho o Apple, mas na verdade eu acho que Bruna usa também e ela usa Apple, não tenho muita certeza. Perdoe minha falta de informação, mas eu sugiro um aplicativo e aí quem utiliza o sistema Apple pode testar, tá bom? Então é isso, gente. Se vocês não tiverem mais dúvidas, o que eu queria discutir com vocês hoje é só a programação da disciplina mesmo e ouvir vocês quanto a qualquer sugestão a respeito da disciplina. Ok, professor. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse aplicativo para o celular, a senhora vai mandar pelo WhatsApp Você ou me pede lá pelo no grupo, que aí eu mando o print o screen link? de como ele é, e aí pode servir até para outras pessoas, Pronto, tá ok. tá bom? Obrigada pela pergunta. Mais alguém? Se não, gente, não vou estender muito, não. Era apenas isso mesmo, apresentar para você a disciplina, tá? Vou ficando por aqui e uma ótima noite a vocês. Tá certo, professora. Boa noite. Boa noite, obrigada. Vitória, deixa eu só repetir uma partezinha final, né, que você perdeu. Acho que instabilidade da sua conexão aí. A internet tá ruim, professora. Tudo bem, a gente entende. Coisas de trabalho. Boa noite, Suzana. Coisas de trabalho remoto. Eu só, né, perguntei se alguém tinha mais a sugestão, todos concordaram. Diz que quem tiver dificuldade com o simulador no computador, eu andei testando os aplicativos de celular e as práticas podem ser feitas também nesse aplicativo. Aí eu acho que foi enfim, uma das duas alunas que estavam presentes, ela vai me pedir o nome lá no nosso grupo do WhatsApp e aí o trabalho também pode ser feito via esse aplicativo, tá bom? Então, se você tiver dificuldade... O meu computador chegou. Ah, então perfeito. Agora tá melhor, tô praticando aqui. Muito bom. Dificuldade só me falar, tá? A gente Certo. marca o horário, a gente aparece, mas esse semestre vai. Esse semestre vai, professora. Fico feliz, viu? Mas era só isso mesmo. Discutir com vocês se a disciplina pode ser ministrada desse jeito ou não. No mais, estou aqui porque vocês precisarem. Certo, qualquer dúvida eu falo. Tá bom, um beijo, se cuida, fica bem. Você também. Beijo, boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.